Então vamos passar para o antebraço. O antebraço, assim que acaba o braço, é o pedaço que vai unir o braço até a mão, tá? Vamos ter dois grandes grupamentos musculares. Os músculos flexores, os músculos que fazem a flexão da mão e dos dedos, tá? E os músculos extensores, fazem a extensão dos dedos e da mão. Os músculos flexores são mais anteriores e tem uma inserção comum no epicôndilo medial. Aqui, ó, epicôndilo medial, são praticamente todos os músculos dessa mesma região, epicôndilo medial. Enquanto os músculos extensores são mais posteriores, né, dorsais do antebraço, e eles têm uma inserção comum no epicôndilo lateral, tá? Então, epicôndilo lateral saem os extensores, que ficam no dorso do antebraço, enquanto os músculos mais mediais, mais anteriores, né, são os flexores, que saem do epicôndilo medial do húmero. Então, na parte anterior, os flexores, a gente vai ter 4 camadas de profundidade de músculo. Na primeira camada, a gente vai ter, tá, de radial para ulnar, o músculo pronador redondo, saindo aqui, ó, ele cruza o antebraço, pronador porque ele vai fazer a pronação, tá? Então, pronador redondo, esse nessa posição aqui. A seguir do pronador redondo, na ordem, a gente vai ter o flexor radial do carpo. Depois temos um músculo pequeno com um grande tendão fino, chamado músculo palmar longo. A inserção dele é na aponeurose palmar. Aqui foi retirada, né? Mas na parte superficial da mão, tá? Palmar longo. Depois do palmar longo, vamos ter esse músculo mais ulnar, que é o flexor ulnar do carpo, tá? É o último dessa camada de 4 músculos: pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Daí temos uma segunda camada, vou rebater o músculo palmar longo, uma segunda camada formada por um único músculo, tá? É esse músculo todo aqui, ó. Tem vários tendões, tá? Esse músculo todo é o músculo flexor comum superficial dos dedos, tá? Esse músculo que é a segunda camada, ele sozinho, tá? Passando aqui por baixo do retináculo dos flexores, como todos os outros. Abaixo desse músculo, vamos ter 2 músculos, tá? Vou aqui, ó, entre o flexor radial do carpo, eu vou chegar esse para o lado e a gente vai ver, ó, 2 músculos. Um outro grupamento de tendões, olha, que é o flexor comum dos dedos profundo ou profundo dos dedos, tá? E esse músculo aqui, que é o músculo flexor longo do polegar. Então, primeira camada 4 músculos, segunda camada 1 músculo, que é o flexor superficial dos dedos, terceira camada 2 músculos, flexor profundo dos dedos e flexor longo do polegar. E a quarta e última camada, se a gente tirar todos os músculos da frente, vai ver um músculo aqui, ó, que é o pronador quadrado. São fibras no sentido transversal. Temos uma peça solta aqui que representa ele. Aqui, ó, pronador quadrado, ligando o rádio na ulna, tá? O pronador quadrado. Também conseguimos mostrar o túnel do carpo. Aqui, ó, todos os músculos flexores atravessam por baixo do retináculo dos flexores. Aqui, ó, pelo túnel do carpo, tá? Os tendões, junto com o nervo mediano, tá? Que é esse nervo aqui, passa por dentro do túnel do carpo. Aqui, ó, um túnel do carpo que a gente conseguiu abrir aqui, ó, para vocês verem. Por baixo são os ossos do carpo e por cima é o retináculo dos flexores, tá? E aqui o pronador quadrado. Beleza? E aí vamos jogar agora para a parte dos extensores. Antes de chegar na parte dos extensores, temos uma camada intermediária, que a gente chama camada lateral, né? Formada por 3 músculos. O primeiro músculo sai aqui do meio do braço, tá vendo? Entre o braquial e o radial, tá? É um músculo longo, sai desde o braço, vai até o carpo. O músculo braquiorradial. Na sequência, o braquiorradial vai ter
o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo. Detalhes: o bráquio radial e o extensor radial longo do carpo não se inserem no epicôndilo medial, eles vêm do úmero, tá? Já o extensor radial curto do carpo já faz parte do grupamento extensores que se inserem no epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tá? Então, saindo do extensor radial curto do carpo, a gente vai ter nessa mesma camada superficial os músculos, aqui ó, vários tendõezinhos chamado extensor comum dos dedos, sendo que o último tendãozinho dele é uma parte diferenciada, que é o extensor do dedo mínimo, tá? Olha o dedinho levantando. Extensor do dedo mínimo. Lateral extensor do dedo mínimo, temos o extensor ulnar do carpo, tá? Então, voltando aqui, ó, bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, tá? Extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo. Essa é a camada superficial, tá? Aqui em cima, proximal perto ao cotovelo, a gente vai ter um músculo superficial triangular chamado ancônio, tá? Esse músculo aqui, ele tem uma função motora muito ruim, tá? Ele é mais para tensionar a pele do cotovelo. E aqui agora na camada profunda a gente vai ter mais 4 músculos, tá? Ó, 2 desses músculos eles saem da camada profunda e cruzam os tendões dos músculos bráquio radial e extensor radial longo do carpo, tá? Esses dois aqui, ó, um com um tendão maior, mais robusto, e um com um tendão fininho, tá? Eles andam junto e entram na mesma bainha sinovial aqui da região do punho, tá? Que é o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Eles dois juntos vão formar um dos limites da tabaqueira anatômica, tá? Depois deles dois a gente vai ter esse daqui, ó, que é o extensor longo do polegar. Então, o extensor abdutor longo e extensor curto entram de um lado, e o extensor longo entra aqui em outra bainha e depois que ele corre em direção do polegar, tá? E aí ele vai formar o outro limite da tabaqueira anatômica. Então, esses dois tendões do abdutor longo e extensor curto, o limite de cá, enquanto o tendão do extensor longo é o limite do outro lado da tabaqueira anatômica, tá? E o último dos 4 é o extensor do indicador, tá? Esse que fica aqui, ó. Então, voltando, temos o abdutor longo do polegar junto com o extensor curto, cruzando os músculos braquioradial, tá? Enquanto depois temos o extensor longo do polegar e o extensor do indicador. Nessa camada só tem um único músculo que a gente não consegue demonstrar, que ele é profundo nessa região, que é o músculo supinador, tá? O músculo supinador a gente vai ficar devendo para mostrar nessa dissecção.